Bom dia, gostosas! Bem-vindas ao primeiro Empreendedorismo para Gostosas. Eu tô muito feliz de estar com vocês aqui hoje. É um sonho se tornando realidade. No começo do ano, eu imaginei as coisas que eu queria fazer esse ano. E gravar esse podcast era uma dessas coisas. Eu tava fazendo minha viagem de final de ano, tava num navio. Eu me lembro pensando exatamente como que eu queria que fosse o cenário, o que eu queria falar. Imaginei, manifestei e aqui estamos hoje. Então, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Se eu parecer um pouco nervosa, é porque eu tô, tá bom? Então vocês tenham paciência comigo, tá bom? Beleza. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje, esse primeiro momento, é pra gente falar, é pra gente criar esse espaço. Então eu espero que a gente use esse podcast, que a gente tenha esse podcast como um lugar de encontro. E a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é sobre a questão gostosas, porque eu vou chamar vocês de gostosas aqui e só são bem-vindas a esse podcast as gostosas. E quem são as gostosas, tá? As gostosas não têm nada a ver com a aparência física de ninguém. A gostosa é sobre a energia de gostosa. A mulher gostosa é aquela que gosta do que faz, é aquela que vai atrás dos seus sonhos, é aquela que se respeita, que se admira, que torce pelas outras, que quer crescer, que quer ver as outras crescerem, que se conhece, que se respeita, que se ama. Então, aqui nesse podcast só são bem-vindas as gostosas. As mulheres que têm essa vontade de crescer, as mulheres que confiam em si e que querem fazer as coisas e que querem crescer e querem evoluir, querem ajudar umas às outras. E eu espero que esse podcast, esse espaço aqui, seja um lugar onde a gente vai se encontrar e vai se apoiar e vamos crescer juntas. Todo mundo com energia de gostosa. E assim, o oposto da gostosa é a fubanga. E quem é a fubanga? A fubanga é aquela que fica com inveja das outras. É aquela que não tem autorresponsabilidade. É aquela que fica postergando o seu futuro, fica postergando o seu sonho para depois. Essa não é você. Se você tá aqui, você é uma gostosa. E eu vou sempre te chamar de gostosa para você lembrar quem você é e quem você precisa ser sempre, tá bom? E a ideia do empreendedorismo para gostosas é justamente a gente falar sobre empreendedorismo. É a gente falar sobre como fundar empresa, sobre como realizar nossos sonhos. E eu vi a necessidade, eu tive o desejo de começar a fazer esse podcast, começar a falar com mulheres sobre empreendedorismo, porque lá em casa, eu e minha esposa, a gente sempre gostou muito de empreendedorismo, a gente já empreendeu várias vezes. Eu hoje estou na minha segunda empresa, mas eu já fundei a primeira empresa há 8 anos atrás, a Unicorn Sisterhood. A minha esposa já fundou um monte de empresa, então em casa a gente sempre teve essa questão com o empreendedorismo. A gente sempre consumiu conteúdo sobre empreendedorismo, sempre conversou e sempre foi atrás de mais informações. Eu também tenho um mestrado em empreendedorismo e inovação, então, assim, eu sempre amei esse assunto e eu sempre pesquisei esse assunto. E eu fico brigando com a minha esposa porque ela fica vendo um monte de homem lá na nossa TV, um monte de homem feio. Nada contra os homens, tá? Não tô criticando nenhum especificamente. Muito pelo contrário, porque eu gosto muito do conteúdo que eles fazem e aprendo muito com eles, né? Assisto porque aprendo muito com eles. Mas eu sinto falta e vejo a necessidade que a gente possa, mulheres, da nossa perspectiva e do nosso jeito, falar umas para as outras também como que a gente consegue alcançar esses sonhos e como que a gente consegue ter negócios melhores e conversar entre a gente, para a gente se entender. E hoje também quero contar para vocês um pouco da minha história. Então, essa história toda que eu tenho com empreendedorismo, essas coisas todas que eu aprendi. E vou pegar lá a fundo, vou pensar. E eu vou começar contando para vocês lá dos primórdios, de quando eu era criança. Então, vai ser uma mini sessão de terapia aqui. Espero que vocês venham comigo nessa. Eu cresci em uma família com vários empreendedores. Então, eu tenho uma tia empreendedora maravilhosa, que sempre empreendeu a vida inteira dela. E minha mãe e meu pai também são empreendedores ou foram empreendedores por muito tempo. Minha mãe é dentista, né? Então, todo profissional autônomo, todo dentista que tem consultório é também um empreendedor. E meu pai teve vários negócios diferentes durante a carreira dele. Só que na minha casa, o empreendedorismo sempre foi visto como algo de insegurança. Então, nunca era, poxa, que legal que eu sou empreendedora, que eu tenho meu negócio, que eu estou fazendo acontecendo as coisas. Não, era assim, sou empreendedora, olha que eu tenho que lidar com um funcionário que me traiu, com um funcionário que me roubou, não tenho segurança, não consigo planejar as coisas. Então, o empreendedorismo para mim, crescendo, sempre veio muito nesse lado, esse lado de que quem tinha um emprego, sempre foi a fala dos meus pais, quem tinha um emprego, quem tem um salário fixo, quem tem previsibilidade, está muito melhor do que o empreendedor que vive nessa insegurança e que vive todo dia tendo que pensar como que vai ser o próximo. Com certeza, essa experiência marcou muito a minha trajetória. E quando eu era criança, né, eu não imaginava ser empreendedora. Na verdade, a primeira coisa que eu quis ser quando eu era criança era diplomata. Então, eu me lembro. E como que veio essa ideia de ser diplomata?
Eu me lembro, tenho essa memória de infância, eu num mercado nos anos 90. Se tem Zenial aqui, por favor, crianças, eu vou explicar para vocês. Nos anos 90, existia um chocolate que chamava Diplomata. E eu me lembro, eu tenho essa memória, eu no mercado, pegando esse chocolate na mão e lendo a palavra diplomata e perguntando para minha mãe, mãe, o que é um diplomata? E minha mãe falou, olha, um diplomata é uma pessoa que organiza as relações entre os países, que viaja muito, que é muito rico e vive muito bem. Eu pensei, poxa, eu quero ser um diplomata, né? Óbvio, perfeito, entendi o que eu quero ser. E eu lá com 9 anos no mercado, segurando aquele chocolate, tomei a decisão de carreira da minha infância, entendeu? Eu tinha um objetivo. E depois eu lembro também, quando eu estava na escola, uma professora contando sobre Vinícius de Moraes. E ela falava que Vinícius de Moraes tinha sido diplomata pelo Brasil por um tempo. E na minha cabeça, eu não sei se ela realmente falou isso ou se o meu cérebro autocompletou, eu imaginava Vinícius de Moraes morando em Paris, numa casa linda, cheia de artistas e vivendo muito bem, aquele ambiente legal, interessante. Eu falei, poxa, a confirmação do universo é Deus me dizendo que eu tenho que ser diplomata. E quando eu tinha 17 anos, que eu tinha que escolher uma profissão, o que eu acho uma loucura, né? A gente escolher uma profissão com 17 anos, o que a gente sabe da vida aos 17 anos. E quando eu tinha 17 anos, eu escolhi fazer direito. Por que direito? Porque a diplomacia é basicamente um curso que você faz, na verdade é uma prova que você se aplica, um concurso público. Então você precisa fazer uma prova super difícil, você tem que ter uma faculdade, não precisa ser uma faculdade específica. No caso, a maioria das pessoas que passam nessa prova fazem direito ou relações internacionais. Então, nessa fase, aos 17 anos, falei, vou fazer direito. E eu fui, passei na faculdade, fiz direito por um ano. Na verdade, eu fiz direito por um ano e meio. E foi super difícil, porque eu sempre tive essa vontade de fazer as coisas. Eu sempre fui muito criativa. E eu sou aquela pessoa que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes eu me sinto cansada com fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas também eu me sinto tão viva quando eu tô fazendo as coisas e pensando e fazendo projetos e tendo ideias. Eu gosto disso, eu sempre fui assim. E, e, essa parte de criar sempre foi muito importante para mim. Então, quando eu cheguei no direito, e logo no meu primeiro ano, eu participei de um monte de grupo de pesquisa, me joguei num monte de coisa, arrumei um emprego. Então, eu tinha um emprego no escritório de advocacia no primeiro ano da faculdade de advocacia, com 17 anos. E eu descobri que o direito não tinha muito espaço para criatividade, né? O direito, a lei, ela é sobre cumprir a lei, né? Então, e garantir que a lei seja cumprida. É lógico que você pode ter uma certa criatividade quando você pensa, bom, como que eu vou interpretar essa lei? Mas a lei é a lei, né? E eu tô falando, tudo que eu falar aqui é sobre a minha perspectiva individual, tá? Sobre a minha experiência. Não quer dizer que não tenham pessoas criativas e maravilhosas que estudam direito e gostam muito. Para mim, foi a minha experiência. E quando eu me vi naquele ambiente em que eu não podia criar, em que eu tinha que seguir a lei, aquilo me deixou muito chateada. Eu falei, nossa, não é isso que eu quero fazer. Não pode ser esse meu objetivo. Mas aí eu tinha o quê? Meus 18 anos. E eu ainda não tinha pensado em outras coisas. Então eu falei, bom, vou sair do direito e vou para relações internacionais. Ainda com essa ideia da diplomacia na minha cabeça. Voltei para casa dos meus pais, fui fazer cursinho. E aí eu passei em relações internacionais. Eu fiz relações internacionais na PUC. E ao mesmo tempo eu fiz turismo na USP. Fiz as duas, assim, porque quando eu passei em relações internacionais, na PUC, eu tinha ficado na lista de espera na USP, bem perto, assim, de entrar. E eles me deram uma opção, olha, realmente não abriu vagas para relações internacionais na USP, mas você pode se aplicar para fazer uma vaga remanescente em outro curso que você queira, que tenha interesse. E eu vi turismo, porque para mim sempre foi uma coisa importante conhecer outros países, ter outras experiências. Então eu falei, vou fazer turismo. E naquela época eu estava muito focada em morar fora do Brasil. Também foi sempre um sonho grande meu. Por isso também essa questão toda da diplomacia. Eu queria morar fora, eu queria ter essa experiência. Então, e eu sabia da minha realidade econômica da minha família. Então, eu sabia que se eu fosse pela PUC, apesar de ter intercâmbio pela PUC também, eu não ia conseguir pagar a universidade, minha família não ia conseguir pagar a universidade e pagar para eu ir viajar. Então eu falei, vou fazer a PUC, vou fazer a USP, porque na USP eu não precisaria pagar. Vou tocando as duas ao mesmo tempo, porque eu tinha muita energia e eu estava disposta a fazer o que fosse para conquistar meu sonho. E vou fazer esse intercâmbio pela USP. E deu certo. Eu fiz 4 anos nas duas universidades, e no quarto ano eu fiz o meu intercâmbio e fui para uma universidade na Holanda. Então eu fui estudar em Maastricht, que é uma cidadezinha no sul da Holanda.
E foi nessa cidade e nessa experiência que eu tive o meu primeiro contato, de novo, com o empreendedorismo, mas aí numa fase mais adulta. E nessa cidade, e Maastricht é uma cidade muito universitária, é uma cidade vibrante, é uma cidade que tem grupos de várias formas e gente do mundo inteiro, alunos do mundo inteiro. E nessa cidade eu descobri um clube de fundadores, era um grupo de empreendedorismo estudantil, que iam empresários e empreendedores toda semana conversar com esse grupo. Era um grupo super dinâmico. E assim, eu não tenho como explicar para vocês a minha sensação quando eu encontrei aquele grupo. Foi uma coisa, assim, foi uma sensação de finalmente encontrar minha galera. Todo mundo lá tinha uma vibe muito parecida, então todo mundo tinha vontade de fazer, tinha aquela, sabe, aquele tesão pela vida, aquela vontade de fazer as coisas acontecerem. Foi muito legal. Eu me senti pela primeira vez em qualquer grupo que eu participei. Eu senti que eu tinha encontrado os meus e que eu estava perto das pessoas que eu queria estar mais perto e que eles me potencializavam e que aquele ambiente fazia muito sentido. E eu tenho para mim, gente, uma coisa que eu descobri, que eu tenho reafirmado cada vez mais na minha vida, é que quando a gente sente um chamado para fazer alguma coisa, quando a nossa alma está vibrando, né, quando a gente tem aquele desejo, aquele entusiasmo de fazer alguma coisa, é Deus mostrando para a gente o caminho que a gente tem que ir. E a gente segue, a gente deve seguir aquele caminho, porque ninguém tem controle sobre o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas sempre que a gente segue o nosso entusiasmo, a gente está seguindo a vontade de Deus, na minha visão, tá? E isso vai levando a gente para um lugar melhor. E naquele momento, meu entusiasmo estava a mil. E junto com aquele grupo, eu fui fazer uma viagem para Portugal. Então, todo semestre eles organizavam uma viagem para conhecer o ecossistema empreendedor da região. E eu quero que vocês se lembrem, aqui eu estou falando de 2018. Então, é aquela época do boom das startups, né? Então, tinha muito dinheiro no mercado, tinha, principalmente lá na Europa, tinha muitos incentivos. Todo mundo queria criar o próximo app, né? A próxima Google. Então, tinha muita coisa rolando. E foi justamente nesse contexto que a gente foi lá para Portugal, conhecer as empresas de tecnologia. E naquela semana também foi uma semana extremamente transformadora para mim. Eu senti o meu entusiasmo crescendo, eu senti que eu tinha entendido o que eu queria fazer realmente de carreira. Porque naquele momento eu estava fazendo relações internacionais e turismo. E não é como se eu não gostasse desses assuntos. Na verdade, eu acho. Na verdade, eu vejo que muita gente fica chateada de pensar: poxa, estudei, fiz faculdade, não trabalho com aquilo. Eu nunca trabalhei com relações internacionais. Mas eu fico muito feliz de ter feito, porque é uma faculdade que me fez me sentir muito mais inteligente. Eu aprendi muito mais sobre pessoas, sobre política, sobre processos, sobre um monte de coisa que eu usei. Sim, não exatamente com esse nome, mas eu usei em outros momentos da minha carreira. E eu encontrei realmente a minha vocação depois da faculdade. Acontece, deu tudo certo, funciona também, eu acho. E nesse grupo, nessa viagem para Portugal, eu entendi que eu queria construir tecnologia. Então, eu tinha todas as ideias, eu sabia que eu queria trabalhar com coisas inovadoras, mas o meu papel naquele momento, eu senti que eu queria aprender a construir, a fazer, sabe? Ser a pessoa que tem o controle ali de como aquilo é feito. E eu entendi naquele cenário que isso significava ser desenvolvedora ou aprender a desenvolver software, né? Então, eu tenho a ideia para inovação, mas eu preciso saber executar. Quando eu voltei para o Brasil, depois dessa experiência, totalmente transformada e com um senso de propósito e entendimento da minha carreira que eu nunca tinha tido antes, eu tive a sorte de encontrar um curso de programação. E eu não consigo dizer o quão grata eu também sou a esse curso de programação. Foi a Reprograma, era um curso para mulheres, então exclusivamente para mulheres. Na época, ficava dentro de um centro de inovação do Facebook, se chamava Estação Hack, eu não sei se existe ainda. Mas, assim, foram 6 meses que eu passei lá, intensos, de manhã à tarde e à noite. A gente passava o dia inteiro lá aprendendo a programar. E eu sou tão grata a essa experiência, porque lá eu aprendi a habilidade que me permitiu ter uma carreira de sucesso. Então, tudo que eu construí na minha vida, todos os bens que eu adquiri, tudo que eu fiz na minha vida foi porque eu aprendi essa habilidade. Então, eu sou muito grata a ter aprendido, né, desenvolvimento de software, ter aprendido a programação. E, além disso, foi também nesse ambiente que eu conheci minha esposa. Então, esse ambiente me deu mais coisas do que eu podia imaginar quando eu entrei, né? Eu conheci a Nanda numa palestra no Google Campus. Também não sei se existe ainda, mas ela estava com a empresa dela sendo acelerada pelo Facebook nessa época. E eu conheci ela numa palestra. Também um dia épico na minha vida. Eu vou contar mais para vocês sobre esse momento, eu tenho certeza, porque ele foi um dia muito importante para mim. Foi o dia da minha formatura da faculdade.
e foi o dia que eu conheci ela também. E o que eu olhei para ela e pensei no meu entusiasmo, olhando para ela e ouvindo ela contar da história dela como empreendedora, ela tem uma história incrível. Por sinal, vou trazer ela aqui também no programa para vocês conhecerem, para vocês ouvirem o melhor papo de todos, né? E vou compartilhar com vocês. Então, ela vai vir aqui também contar a história dela para vocês. Mas ela tem uma história fantástica, uma baita empreendedora. E eu escutando ela falar, tinha acabado de voltar da Holanda, só pensava, meu Deus do céu, eu quero abrir um clube de fundadores aqui no Brasil e ela é a pessoa que eu vou fazer isso aqui em São Paulo, vai ser demais. Corta para 8 anos depois, cá estamos nós, casadas e com um clube de empresários, tá? Para vocês verem como é a vida. E nessa época eu aprendi, então voltando lá para a história, né? Nessa época eu aprendi a programar, decidi que queria trabalhar com isso, depois eu arrumei algumas oportunidades de trabalho, só que eu tinha na minha mente muito claro, eu queria fundar uma empresa, eu queria trabalhar com inovação. Agora eu tinha a habilidade de construir, entendi o que eu queria fazer, queria aprender a abrir uma empresa. E pensei, quero voltar para a Europa também. Então fui fazer um mestrado. Me apliquei, passei no primeiro mestrado que eu me apliquei, que foi na Suécia, um mestrado de empreendedorismo e inovação, na Universidade de Lund. Lund é uma cidadezinha no sul da Suécia, fica perto da Dinamarca ali. Passei com bolsa de estudo, foi o primeiro que eu me apliquei, o mestrado mais concorrido da Suécia, e eu passei. Sem muita programação, sem saber muito bem no que eu estava entrando, mas eu sabia que eu queria aprender empreendedorismo, eu queria que alguém me ensinasse como ter uma empresa. E aí, voltando um pouco ali em tudo que eu vivi quando eu era criança, né? Em toda aquela associação de empreendedorismo com insegurança. E eu queria achar uma maneira de que eu pudesse viver o empreendedorismo, essa coisa que me dava tanto entusiasmo, tanta paixão, sem esse lado da insegurança. Porque para mim é importante, sempre foi importante ter o meu conforto, construir minha vida, né? Ter minha casa, ter minhas coisas. Então, eu queria encontrar uma maneira. Existe uma maneira? Foi a pergunta que eu cheguei ali no mestrado para responder. Existe uma maneira de eu ter um negócio, né? De eu conseguir viver uma vida próspera, uma vida boa, com empreendedorismo? E eu fui lá aprender isso. Meu mestrado foi de 1 ano, foi um período muito bom, eu aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa, inclusive, sobre uma cultura completamente nova, que é a cultura sueca, que era nova para mim na época. Aprendi muito em toda aquela experiência, conheci pessoas maravilhosas. Abri minha empresa enquanto eu estava lá, eu fui a única da equipe, né, do grupo dos alunos, né, que abriu uma empresa efetivamente. Então, eu abri minha empresa, se chamava Unicorn Sisterhood. Maravilhosa empresa. Eu amei ter sido a fundadora da Unicorn. Foi uma empresa que a gente tinha um foco em desenvolvimento de software, então era uma consultoria, e a gente atendia negócios que tinham mulheres no foco. Então, fiz projetos muito legais, assim, fiz projetos para abrigo de mulheres. Depois eu conto mais para vocês também sobre esse projeto. Foi muito legal, aprendi muitas coisas com isso. Tinha cliente que era coach de adolescentes. Eu tinha uma cliente que era palestrante empresarial na Dinamarca. A gente fez vários projetos. E no Brasil, eu contratava as pessoas no Brasil para trabalhar nos projetos, né? Então, só tinham mulheres também aqui que trabalhavam comigo. Foi uma fase muito legal, aprendi muitas coisas. Só que, como eu falei para vocês, a pergunta que eu cheguei na universidade, o que eu queria saber era como que eu crio uma empresa como que eu crio uma empresa, como que eu vivo dessa empresa e faço com que dê certo, né? E faço com que as coisas aconteçam bem. E eu tive esse momento, eu lembro de uma aula, uma professora super inteligente, os meus professores todos na universidade eram mestres e doutores em administração, só que eram pessoas acadêmicas, né, que tinham um background acadêmico. E eu lembro que eu cheguei para uma professora super inteligente, ela estava dando uma aula sobre fundação de empresa, então coisas que você tem que pensar, sócios e estrutura e teu objetivo com a empresa. E eu falei, cara, vou perguntar para ela a pergunta que eu vim aqui responder. Então, eu cheguei para ela e falei assim, professora, o que faz um negócio ter sucesso? Séria, olhei nos olhos dela e perguntei para ela. E ela olhou para mim e falou, excelente pergunta. A gente também quer muito saber o que faz um negócio ter sucesso. Estamos colhendo dados aqui com os nossos alunos, é o grande objetivo de pesquisa do nosso Instituto de Pesquisa. A gente vai colher dado por 10 anos, e daqui 10 anos a gente espera ter uma resposta para essa pergunta. E ponto final, e foi embora. E para mim aquilo foi um balde de água fria, porque era a grande pergunta que eu tinha para o mestrado. É claro, eu entendo, sempre entendi que ninguém tem bola de cristal, é que nem qualquer
Você pode ter faculdade de medicina, você vai ensinar medicina para todo mundo, e não quer dizer que no final todos vão ser ótimos médicos e que todos vão saber exatamente o que fazer. Mas você vai ensinar medicina, você sabe, as pessoas na faculdade de medicina sabem dizer o que faz um bom médico, né? Agora, as pessoas do mestrado de empreendedorismo e inovação não sabiam dizer o que fazia um empresário ter sucesso. E aquilo me deixou muito preocupada, porque para mim, meu objetivo sempre foi abrir a minha empresa e conseguir segurança com ela. Foi muito bom nessa época, porque o programa também tinha outros empresários que eram mentores, que eram mentores dos alunos. Então, nessa época, eu também tive um mentor que era empresário, com ele eu consegui aprender várias coisas. Mas o ponto que eu quero trazer dessa história é que eu aprendi nesse momento que a gente aprende sobre empreendedorismo com quem é empresário. Empresários aprendem com empresários. Empresários precisam de alguém que já passou, porque todo ponto não é assim. Eu não esperava com essa resposta que ela me dissesse, olha, existe uma ciência exata do sucesso das empresas. Não existe. Não existe ciência exata, não existe uma forma de ter certeza de que as coisas vão sair exatamente do jeito que você imaginou. Negócio, a gente está sempre aprendendo, está sempre mexendo, sempre ajustando aqui e ali. Mas um empresário, alguém que já viveu aquilo, sabe te dizer, olha, eu já fui por esse caminho, eu já tentei fazer assim e não deu certo. Então, se você quer ganhar tempo, você não vá por esse caminho, né? Assim, sempre que a gente tem empresários dando conselho para outros empresários, é o que eu digo. Hoje eu dou conselhos para vários empresários. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com vários empresários. E apoio o negócio deles a crescer. E o que eu sempre digo é, olha, eu não tenho uma bola de cristal. Eu não tô aqui, não tenho como dizer exatamente. O que eu posso te dizer é, eu já fui por esse caminho. E eu sei que esse caminho aqui não funcionou. Agora, uma coisa muito importante sobre empresários também. A gente não tem chefe. A gente assume muito risco. A gente tem sim que lidar com insegurança. A gente está sempre administrando risco e segurança. A gente está sempre vivendo dessa forma e tentando entender qual que é o caminho. Mas a gente tem que olhar para o lado difícil e tem que olhar para o lado bom. Empresário não tem chefe. Ninguém tem uma bola de cristal para dizer exatamente o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Então você precisa sempre ouvir as pessoas, porque eu aprendi muito ouvindo outros empresários, mas você precisa lembrar que você não tem chefe e que você vai fazer o que você sente que precisa fazer. Escutar os outros, mas também confiar na sua intuição e confiar nas coisas que você sabe sobre o seu negócio. E no meu mestrado eu aprendi isso. Eu aprendi que se eu quisesse realmente aprender como empreender, eu precisava ir atrás das pessoas que sabiam. Naquela época tinha um monte de coisa acontecendo na minha vida. Eu ainda não tinha conseguido lidar bem com essa bagagem, né, da infância, do empreendedorismo, da insegurança. Eu tinha muita coisa para construir. Eu precisava me estabilizar. E aí eu acabei decidindo por fechar minha empresa naquela época. Recebi uma proposta de emprego para ir para a França também. Então, uma empresa super boa, era uma empresa Fortune 500, ia trabalhar num projeto inovador. Então, eu pensei, poxa, e era a minha chance de morar em Paris, esse trabalho era em Paris. E ia viver um pouco do meu sonho ali de Vinícius de Moraes, de viver em Paris e ver como que era aquela realidade toda. Então, eu decidi naquela época fechar a empresa, que estava indo super bem. Foi uma empresa bem lucrativa pelo tempo que ela operou. Paguei meu mestrado com o dinheiro da minha empresa, me mantive com o dinheiro da minha empresa, mas escolhi naquele momento arrumar um emprego, né? Consegui esse emprego muito bom, como eu falei para vocês, e fui morar na França. Depois eu trabalhei em diversos empregos corporativos, construí uma carreira corporativa de muito sucesso. Tenho muita gratidão por esses empregos que eu tive, porque eu também aprendi muito na empresa dos outros. Eu acho que, assim, sempre tive a oportunidade nessas empresas grandes, empresas boas que eu trabalhei, de ver muita gente boa trabalhando também. Tanto de me conectar com elas, e hoje muito do sucesso da minha empresa tem dessas conexões que eu fiz durante esses anos no mercado corporativo, nessas grandes empresas. Participei da venda de projetos gigantescos também para grandes clientes. Fui liderança executiva de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Eu tive a oportunidade de vender projetos, de fazer prospecção, de fazer reunião de vendas para pessoas, assim, executivos, CEOs de empresas multimilionárias, empresas de muitos países. Então, sou muito grata por tudo que eu vivi, mas agora eu sou mais grata ainda por ter podido voltar para o empreendedorismo. Então, a Nanda, né, minha esposa, que sempre teve essa veia empreendedora, até mais forte do que eu, o empreendedorismo para ela, assim, tá na alma dela, realmente o que ela ama fazer. Ela era executiva no Nubank, ela estava trabalhando como executiva no Nubank, eu estava trabalhando como executiva de uma empresa financeira na Faria Lima. E aí ela teve esse momento, ela falou, não, tá na hora de voltar.
tá na hora de empreender de novo. E ela abriu a Easy Makers, que é a nossa empresa. E depois de um tempo, eu vendo o resultado, vendo que estava dando certo, também tomei coragem e me juntei a ela na Easy. Então, eu tô desde o final do ano passado, desde outubro do ano passado, trabalhando na Easy. Juntas, a gente tem escalado a empresa muito, né? Tem feito coisas muito legais e eu tenho muito orgulho e tenho muita felicidade desse momento que eu tô vivendo. O empreendedorismo sempre me trouxe esse entusiasmo interno e eu tô vivendo isso nesse momento. Aprendi muita coisa, tenho muita coisa para compartilhar. Gosto muito de tecnologia, sei construir tecnologia, gosto de olhar para os negócios das pessoas e apoiar as pessoas a construírem isso também. E é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou trazer algumas dessas mulheres, dessas empresárias que me ensinaram tanto para vir falar com vocês também. Vou estar aqui para quando vocês quiserem aprender e descobrir um pouco mais de coisa. E a ideia aqui é que seja um lugar em que vocês também vão fazer a jornada de vocês, em que vocês vão entender como sair desse caminho de insegurança e dessa visão de que realizar seu sonho e abrir o seu negócio vai te levar para uma vida insegura, para como você vai chegar nesse lugar em que você está realizando o seu sonho de uma maneira segura, com o apoio que você precisa e construindo uma vida sustentável e feliz para você. Esse é o objetivo desse podcast, esse é o objetivo do empreendedorismo para gostosas. E você, independente do momento da sua carreira que você está, às vezes você pode estar pensando se você vai realmente tomar essa decisão, se você vai empreender, e o empreendedorismo para gostosas vai estar aqui para te apoiar a tomar ou não essa decisão. Se você tem um negócio e você está pensando em como melhorar seu negócio, se você está pensando em como estabilizar o teu negócio, o empreendedorismo para gostosas vai estar aqui também para te apoiar a estabilizar teu negócio. E se você quer crescer, se você já está estabilizada, mas você quer mais, se você quer ter uma vida ainda melhor, se você quer ter um negócio ainda melhor, o empreendedorismo para gostosas vai estar aqui para te apoiar a alcançar teu objetivo. Então, o que eu espero pra gente aqui, o que eu espero desse podcast, o que eu espero desse momento com vocês é que seja um momento de crescimento. E eu vou estar aqui com vocês nesse processo e vai ser muito bom. Gostosas, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sigam aqui, não percam, ativem o sininho se estão vendo no YouTube. Sigam aqui o podcast no Spotify também. Toda semana vai ter episódio e eu quero encontrar com vocês logo, logo. Um beijo!